Vamos à exposição da palavra. Nós estamos na série Os Atributos de Deus. Quem estava aqui domingo passado? Pode sinalizar com a mão aí. Graças a Deus. Se você não estava, você pode pegar essa mensagem, a mensagem de domingo passado, que essa é uma sequência. Pode pegar a mensagem no YouTube, no Nasci para Deus TV. E você que participa conosco desse culto na sua casa, pode também dar um like aí, porque o algoritmo entende que essa mensagem precisa ser divulgada. Então, se é bom para você a palavra de Deus, é bom estar no culto, dá um like aí e vai ser muito bom. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Estamos usando esse texto como uma base para esse tema, porque ele fala dos 3 atributos de Deus. Salmo 139, nós começamos semana passada com esse salmo. Graças a Deus. Podemos ler? Se você está com sua Bíblia no seu celular, conecte aí. Mas não fique sem ler o texto. É muito importante que você leia o texto. A sabedoria quando nós lemos a palavra. Salmo 139, a partir do versículo 13, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Somente até aqui, querido. Graças a Deus. Esse é um salmo de Davi e ele fala dos atributos de Deus. Hoje nós vamos tratar desse atributo que é a onipotência de Deus. Imagine se você recebesse por um dia esse atributo de Deus. Se Deus falasse, você vai ser onipotente por um dia, o que você faria, hein? O que você faria? Pensa aí. Quem viu o filme Todo Poderoso? Quem já viu esse filme? É uma comédia do Jim Carrey. Bem doido o filme, assim, bem doido. Mas ele retrata um pouquinho, ele recebe poderes, né? Então, e se você recebesse por um dia, o que você faria? De fato, gente, nós não temos a capacidade, né, os critérios certos. Eu, pelo menos, tentei, eu não tenho critério nenhum para receber todo o poder. Eu acho que eu ia fazer tanta bobagem no mundo. Muita coisa, muita loucura eu acho que eu podia fazer tendo todo o poder. Sabe? Porque a gente não tem critérios para avaliar as coisas, avaliar as situações, para tomada de decisões. E Deus, Ele tem critério. Deus tem sabedoria suficiente. Deus tem conhecimento suficiente. Esse atributo é inerente à pessoa de Deus. E o Salmo 139, os teólogos atribuem o Salmo 139 a Davi, a autoria de Davi. Ele diz: Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ele vai fazer declarações profundas, exatamente sobre o que vamos falar no sábado, sobre o que vai ser abordado no sábado. Ele vai falar que existe um design, existe uma mão poderosa que teceu ele no ventre da sua mãe. Nós não somos frutos de uma evolução, nós somos frutos da criação de Deus. Um design inteligente, um ser extremamente inteligente, extremamente poderoso, nos desenhou, nos constituiu. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa manhã. O conhecimento de Deus, conhecer quem Deus é, conhecer o que Deus faz, conhecer os atributos de Deus, muda a nossa forma de pensar. Nós falamos isso domingo passado. A palavra diz em Daniel: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, proezas com Deus, proezas em Deus, proezas para o reino de Deus.
E é muito importante nós entendermos, veja, nós termos um vislumbre, uma visão de quem Deus é. Fato é que eu não tenho a pretensão de exaurir o assunto, tamanha profundidade do assunto, mas colocar pelo menos no radar, fazer um rabisco para que nós venhamos perceber um pouco quem Deus é, como Deus faz, como Deus age, os atributos de Deus, a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. A palavra onipotente, ela vem do latim, omni, com potência, que significa todo poder. Deus é todo poderoso. O conhecimento de Deus muda a forma de nós nos relacionarmos com Ele, muda a forma de nós nos relacionarmos com as pessoas. Ao termos conhecimento de Deus, de quem Deus é, de como Deus faz, através da sua palavra, nós mudamos a forma de nos relacionar com os outros seres humanos, com a vida. Existem pessoas que estão se sentindo sozinhas na vida, e quando temos conhecimento que o nosso Deus, como foi dito semana passada, Deus nos conhece, conhece o nosso nome, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, Deus conhece as nossas dores, os nossos sonhos. Nós sabemos que não estamos jogados no mundo, você não está no mundo aleatoriamente, você está nas mãos de Deus, a mão de Deus está sobre você. Você está aos cuidados de Deus. E estudamos isso semana passada. E em se tratando de onipotência de Deus, nós podemos fazer algumas afirmações. E são elas. A primeira delas é que Deus, na sua onipotência, não deve nada a ninguém. Deus não deve satisfações ao ateu. Deus não deve satisfações à sociedade plural, à sociedade pós-moderna. Deus não deve satisfação à sociedade pós-cristã. Hoje a Europa é considerado continente pós-cristão. Deus não deve satisfações a ninguém. Deus não deve explicações a ninguém. No cristianismo houve um concílio chamado Concílio de Nicéia, que foi um momento em que havia muitas vozes na igreja. Então cada um estava dizendo uma coisa, muitas linhas, e o Concílio de Nicéia reuniu as lideranças e estabeleceram o que chamamos de o credo de Nicéia, ou o credo nicético. O credo de Nicéia, ele diz, a primeira frase do credo de Nicéia diz o seguinte: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Esse é um dos credos da nossa fé. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, das coisas que se veem e das coisas que não se veem. Essa é a nossa fé. Em Gênesis capítulo 17, nós vamos ver a primeira expressão. Quando Deus diz a primeira vez, Deus arroga para si a expressão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1, Deus diz a Abraão: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Deus vai falar com Abraão. O que significa Todo-Poderoso? Não há limites para mim. Não há limites para Deus. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. O poder de Deus é ilimitado. Quando você dobra teu joelho, você está falando com a pessoa mais poderosa do universo. Você está falando com o Criador do universo. E a profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 13, ele revela isso. Ele diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Operando eu, quem impedirá? É dessa forma que Deus se apresenta. Então algumas verdades vão ficando claras para nós. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer. Uma outra verdade importante é que não existem duas forças no mundo. Não existem dois poderes no mundo. Não existem dois deuses no mundo. Não existe o poder de Deus, Deus e o diabo como outro Deus. Não, existe só um único Deus. O Deus Todo-Poderoso. E o que existe do outro lado? Um anjo caído com complexo de superioridade. Só isso. Satanás jamais será colocado na posição de outro Deus. Ele não é Deus. Há um único Deus. Se você olhar para a Índia tem mais de 1000, abre e fecha aspas, deuses. Mas um Deus, a vaca é considerado um Deus.
Os ratos são considerados, o rato é considerado um deus, o sol é considerado um deus. As religiões, a maioria das religiões, elas têm ídolos. O cristianismo é uma religião que entende, o cristianismo entende e evoca e invoca o Deus Todo-Poderoso, não como um Deus definido por uma situação, Deus da chuva, como Baal era o Deus da chuva. O Egito tinha muitos deuses, o Nilo era uma divindade no Egito. Não, o cristianismo, nós entendemos o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que abre porta e ninguém fecha, o que fecha a porta e ninguém mais abre, aquele que tem todo o poder nas mãos. Esse é o nosso Deus, é a Ele a quem servimos. É dele que somos filhos, é a Ele que adoramos, é a Ele que nos rendemos, é a Ele que ministramos o louvor. Aleluia! É por causa dele que viemos aqui essa manhã. Quando olhamos a história da criação, vemos que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele nunca perde o controle. Quando Ele cria o Éden, cria o homem, coloca Adão e Eva no jardim do Éden. Adão e Eva estão lá e de repente eles pecaram, desobedeceram a instrução que Deus deu. E talvez a voz que vem falando, a voz de rebelião, a voz do inimigo, de repente deve ter dito: e agora, Deus, o que você vai fazer? E Deus falou: não tem problema. Eu vou tirar do ventre de Eva aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E aí o homem dá continuidade, a natureza, a humanidade continua. E aí a humanidade vai se perdendo no pecado e chega no período do dilúvio. Vocês lembram, Gênesis 6, em Gênesis 6, de 6 a 8, o ser humano está tão cheio, o mundo está tão cheio de pecado, que Deus decide pelo dilúvio. E talvez a voz gritaria de novo: agora, Deus, o que você vai fazer? O mundo inteiro está mergulhado no pecado. Eles não lembram mais de ti. E o Deus Todo-Poderoso, que não se perde no que faz, que tem um controle de todas as coisas, diz: não tem problema, eu vou segurar. A família de Noé vai ser a família escolhida para manter. Quem quiser entrar na arca será salvo, quem não quiser vai se perder. Mas a família, vai haver uma família preservada para o meu reino se expandir na terra. Eu recomeço tudo de novo. Esse Deus Todo-Poderoso, que eu e você somos filhos, do qual eu e você somos filhos, e tomamos o nome de família dele, esse Deus poderoso, Todo-Poderoso, para Ele não há problema em recomeçar as coisas. Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele tem um poder de recomeçar coisas. Aí a família de Noé escapa do dilúvio e preserva a vontade de Deus. E depois em Gênesis 11 nós vamos ver novamente o homem, agora ele está tão tomado, tão cheio de si, que ele constrói a Torre de Babel. Quem lembra da Torre de Babel? E a voz novamente diz: e agora, Deus, o que você vai fazer? Você vai perder o controle. Ele falou: não, eu divido as línguas, eu começo tudo novamente. E aí chegamos em Gênesis 12, cada homem foi para um lugar, cada povo foi para um lugar, o mundo se espalhou. E agora, Deus, o homem se espalhou, o que você vai fazer? Ele diz: não tem problema, eu tenho um controle, a história está nas minhas mãos. Eu vou recomeçar com um homem chamado Abraão. Então Deus recomeça, Deus chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão se casa com Sara, e Sara é estéril. E talvez a voz diria: e agora, Deus, o que você vai fazer? A Sara é estéril, como é que Abraão vai ter filhos? Aí Deus diz: não tem problema, está tudo na minha mão. Eu vou livrar Sara da esterilidade, eu vou colocar fertilidade no ventre, e Abraão terá um filho. Não há impossíveis para Deus. Quando nós vemos a história bíblica cheia de impossibilidades, parecia que as circunstâncias estavam terminando, colocando Deus em uma situação difícil. Deus diz: não, eu tenho controle, eu continuo no controle. E aí de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó e Esaú, e aí se cria a nação de Israel.
A nação de Israel, se você ler a história em Gênesis, a partir do capítulo 38, a nação de Israel vai parar no Egito. E lá no Egito eles são escravizados. Faraó exerce um domínio sobre o povo de Deus. E talvez a voz diria mais uma vez: e agora, Deus, o que tu vais fazer? Israel é escravo no Egito. Acabou teu projeto, eles estão nas mãos de Faraó. É como se Deus falasse: como assim nas mãos de Faraó? Eles estão nas minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E aí Deus levanta Moisés e diz: Moisés, vai tirar meu povo do Egito. Mas eu, Senhor, eu sou pesado de língua. Moisés, eu sou contigo. E se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Moisés diz que o eu sou te enviou. Deus continua no controle. Eu vim te lembrar essa manhã que é a esse Deus Todo-Poderoso que nós viemos prestar culto. E Deus, o que tu vai fazer agora? Tá bom, eles saíram do Egito, o Faraó vem atrás e agora tem um mar na frente deles. Como é que vai ser agora, Deus? E agora? Não tem problema, eu dou ordem. Eu dou ordem à natureza, a natureza me obedece. Esse mar que está aí fechado, foi eu quem criei. Para que você saiba do meu poder, eu não vou fazer um barulho, eu vou assoprar com as minhas narinas e o mar vai se abrir. E diz o texto que Deus soprou um vento oriental, e aquele vento abriu o mar vermelho para Israel passar. Israel passou no mar a seco. Água para um lado, água para o outro, e o povo passou. Deus continua no controle. Eu vim te lembrar que é esse Deus que nós servimos. E agora Israel vai entrar na terra prometida, e quem está no comando é Josué. Eu estou citando a história bíblica, um resumo. Aí Josué, ele vai tomar posse da terra prometida, e tem uma cidade, a principal cidade, Jericó, cercada com muros de aproximadamente 7 metros de espessura, muros altos. E a voz diz: e agora? Israel não vai tomar posse da terra porque precisa passar por Jericó. E Deus diz: não tem problema, eu tenho o controle. E para mostrar o meu poder, preste atenção, Josué, você vai rodear a cidade 7 dias em silêncio. Porque para você experimentar, querido, do poder de Deus, você não precisa falar muito. Quem fala muito com os homens não tem o que falar com Deus. Agora, quem fala muito com Deus nem precisa falar com os homens. Israel circula o muro em silêncio. 7 dias, no 7º dia, eles dão um grito ao Deus dos céus, e diz a palavra que o muro irrompeu, o muro caiu. Quando os reis, eles entram no período de Josué, Josué conquista a terra, dá diretrizes, e aí o povo pede um rei. Samuel começa a ser o sacerdote em Juízes, Samuel é o sacerdote, e agora o povo diz: não, nós queremos um rei. E talvez a voz diria: ih, Deus, agora o povo não quer. Mas o Senhor, porque Deus disse para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. E a voz talvez diria: Deus, eles rejeitaram a ti, agora acabou. Aí Deus diz: não, eles estão pedindo um rei, eu vou dar a eles um rei, e o seu trono será um trono eterno. O seu cetro é um cetro de justiça. Ele será o rei dos reis e senhor dos senhores. Na sua coxa estará escrito: fiel e verdadeiro. Então Deus envia Jesus lá em Mateus, o rei que o povo pediu. O rei que o povo pediu não era Davi, não era Saul, não era Jeroboão, não era Roboão, não era Cais. O rei que o povo precisava é o Senhor Jesus. E aquele que está no domínio de todas as coisas, que conhece o ontem, que conhece o hoje, conhece o amanhã, que tem tudo na palma das suas mãos, que escreveu um livro a teu respeito, esse Deus Todo-Poderoso, que o salmista diz: o Senhor escreveu, eu fui formado no secreto, todos os meus dias foram escritos no teu livro. É a esse Deus que você serve. A esse Deus do qual eu e você somos filhos.
porque a todos quantos creram no nome do seu Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. É esse Deus que servimos. E no capítulo 43 de Isaías, essa expressão que já li aqui, quando ele diz: porque quem poderá livrar alguém da minha mão? Agindo eu, quem impedirá? Eu preciso liberar uma palavra profética enquanto prego. Eu abro um parênteses para dizer que tem situações na sua vida que você não pode fazer. Tem situações na minha vida que eu também não posso mover. Mas Deus manda te dizer essa manhã: operando eu, quem impedirá? Eu sou o justo juiz. Aleluia. Eu sou o justo juiz. Ele manda te dizer: operando eu, quem impedirá? Quem poderá livrar das minhas mãos? Aleluia, Ele pode todas as coisas. Deus manda te dizer: eu posso todas as coisas na sua vida. Quando esse rei vem, esse rei chamado Jesus vem, ele também mostra, porque Jesus é esse rei que é o próprio Deus, é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É assim que João começa o Evangelho, falando desse rei Jesus. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. E você começa a perceber o Evangelho entrelaçado desde a criação do homem. Na verdade, o Evangelho está desenhado desde antes da fundação do mundo, porque o Deus que nós servimos, o Senhor dos Senhores, Ele criou o mundo, Ele é de eternidade a eternidade. Ele não tem início, meio e fim, Ele é. Quando o Faraó pergunta para Moisés: Moisés, quem te enviou? Moisés diz: o eu sou me enviou. Aleluia. Não é um Deus que apareceu, que foi construído por uma mão humana. Não é um Deus criado por uma ideia. É o Deus criador do céu e da terra, do universo. O eu sou, o que era, o que é e o que há de vir. Aleluia. Jesus vem, e Jesus tem todo o poder. Ele diz: é-me dado todo o poder. Jesus tem poder sobre a morte, Ele ressuscita mortos. Jesus tem poder, Ele mostra o poder sobre os demônios. Jesus mostra o poder de Deus sobre as enfermidades. Jesus mostra o poder de Deus sobre a natureza. Ele disse: mar, aquieta-te, vento, cessa. Jesus mostra o poder de Deus sobre a criação. Eu quero te lembrar mais uma vez: o poder de Deus está liberado em nós pelo Espírito Santo. Como diz a palavra em Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então há um poder do Espírito Santo que opera aí dentro de você. Aleluia. Tem um poder que age dentro de nós. E esse é o poder que vem do Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Deus criou todas as coisas. Os cientistas descobriram que, se fossem medir todas as galáxias, o universo, daria 46 bilhões de anos-luz. Para você ter uma ideia, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora. Então uma luz a uma velocidade de 300 mil quilômetros por hora, ela devia percorrer 46 bilhões de anos para medir o universo. Eu li isso, pesquisei isso. Perceba a grandeza de Deus. Isaías 40:12 diz que Deus pesa os montes. Pensa comigo, pico do Everest, para Deus não é nada. Deus pega com uma pinça e pesa.
A palavra diz no livro de Isaías que Deus pega as águas do planeta, as águas do universo na concha da sua mão. Aleluia. Mas sabe você pegar um pouquinho de água na concha da sua mão? Quem já fez isso? Já teve para beber água? É assim que Deus faz com a água do oceano. Aleluia. Eu não vim falar de uma utopia. Isso não é uma ideologia, isso é a Bíblia, é a fé. E no sábado nós vamos ver prova pela ciência da grandeza de Deus. O mundo não é fruto de uma explosão, não. Também não é uma evolução. Existe um arquiteto do universo, alguém que desenhou, que planejou, que fez, que idealizou, que tem um controle, que tem um poder, tem um domínio, que não se perde na história. Alguém pode adorar a esse Senhor do céu e da terra. Alguém pode celebrar a Ele. Nós te adoramos, Pai. Santidade é o teu nome, Jesus. Santidade é o teu nome.